Bom dia, meu nome é Francisco Leitão, professor aposentado, moro no estado de Mato Grosso, numa pequena cidade conhecida pelo nome de Jucimeira, e para mim o portal das águas termais do nosso estado. Mas a minha origem é lá do Nordeste. Sou nordestino, nasci em um pequeno distrito chamado Usina Roçadinho e fui criado numa cidade chamada Catende. Resolvi criar esse canal porque nós, idosos e muitos jovens, que são de tradição familiar antiga, porque estou vendo a decadência de nosso país. Estou vendo a imagem da família indo de água abaixo. Querem criar aqui uma nova Venezuela. Só que vocês esquecem totalmente que quem elegeu Jair Bolsonaro foram mais de 57 milhões de brasileiros. Portanto, ele está no cargo pela vontade do povo e não pela vontade de vocês. Então, vocês achavam que isso ia prejudicar Jair Bolsonaro? Ao contrário, foi um tiro no pé. E esse tiro no pé, quem começou ele, quem produziu tudo, foi um tal de ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. Senhor Sérgio Moro, o senhor deu um tiro no próprio pé. O senhor partiu para o lado esquerdopata, o lado podre da nossa política, onde a família está em último lugar. Porque o pessoal da esquerda, principalmente do PT do nosso país, onde ainda tem o comando de um condenado, um tal de Lula, esse Lula, ladrão, está solto porque nosso país, quem é honesto hoje em dia com essa pandemia, está dentro de casa preso. E os ladrões e vagabundos estão soltos. Respeitem mais a nossa Constituição, Supremo Tribunal Federal. Não todos, claro, eu não vou generalizar, mas boa parte deles sim. A única coisa que eu peço, vocês têm que respeitar mais a vontade do povo brasileiro. E vocês não estão respeitando. Isso aqui nunca vai ser uma Venezuela. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, quando Lula ladrão estava no poder, roubando tudo que tinha direito, por que vocês não mandaram investigar? Ficaram todos caladinhos. Isso é que deixa o povo indignado. Isso é que deixa as pessoas de bem indignadas. Os cristãos indignados. Porque comunismo, senhor Celso de Mello, aqui jamais vai ser implantado. Mas o linguajar de uma reunião ministerial dessa base é porque o presidente fala desse jeito mesmo. Agora, imprensa pulha é uma ova. A imprensa brasileira tem que ser respeitada porque a imprensa brasileira garantiu a passagem do regime ditatorial. O senhor acabou reconhecendo aí que não quer ser ditador como os outros. A imprensa brasileira até hoje resistiu bravamente, com perdas de vidas durante um período de exceção, onde muita gente morreu. E o presidente da República não pode chamar nem com ministros, ou nem em público, ou nem dentro do ministério dele, a gente de bosta ou de pulha. Nós somos a imprensa brasileira que garantiu até hoje o regime democrático brasileiro. Vocês acabaram de escutar um áudio. Eu fiz questão de produzir de um jornalista muito conhecido chamado Datena. Mas, seu Datena, olha, eu fui educado, 4 pessoas em especiais que moram até hoje dentro do meu coração. Meus queridos pais,
Jafet Leitão, minha mãe Quitéria Leitão, meus queridos tios Armando de Melo, minha querida tia e madrinha Judite Leitão. Eles me deram educação que hoje em dia está extremamente rara, mas existe muitos ainda. Muitos. Vivi no engenho durante tempo, nas minhas férias, sempre eu estava lá, chamado Limeira, onde eu vi camponeses educados, pessoas amorosas, temente a Deus. Mas o comunismo, ele não procura as boas pessoas. O comunismo, senhor Datena, eles procuram as péssimas pessoas, sem educação, sem nada. Olha, vou citar um pequeno exemplo, senhor Datena. Quando eu tinha de 8 a 9 anos de idade, portanto antes da tomada de posse do glorioso Exército Brasileiro, fiz uma viagem com minha mãe de Catende a Palmares, que é 23 quilômetros de uma cidade a outra, e quando estávamos sentados numa parada, determinada parada, onde parou para entrar algumas pessoas, eram camponeses, daqueles mal educados, camponeses mal educados, que naquela época se respeitava muito todas as pessoas idosas, as senhoras casadas, as senhoritas. Jovens se levantavam para dar os seus lugares para essas pessoas. Os camponeses entraram, já dominados pelo comunismo, pelos seus líderes fanáticos, mandaram eu e minha mãe sair do local para eles sentarem com facão na mão, senhor Datena, com facão na mão. O Brasil vivia uma desordem já naquela época, como está pior hoje. 1000 vezes pior hoje, quando as pessoas fazem urina, defecam na bandeira brasileira e o Supremo Tribunal Federal não manda investigar. Agora, senhor Datena, o senhor falou de imprensa pulha. Na verdade, o presidente estava falando, não de toda a imprensa, mas aquela imprensa que todos nós conhecemos, é a principal delas, é a Rede Globo, lixo de televisão. Não se faça de desentendido. Lá de casa, não tem mais gente besta, não. Que é enganado pela ideologia dos outros ou pelas palavras. Acabou-se. Agora, quando ele fala, o presidente, de bosta, ele não falou de toda a imprensa, não. O senhor generalizou. Todos nós sabemos que ele estava falando de um prefeito de Manaus, de alguns governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro. E muitos prefeitos hoje, muitos estão aproveitando da pandemia, senhor Datena, para roubar, para meter a mão no dinheiro público. São governadores, prefeitos. E onde está o Supremo Tribunal Federal? Por que o senhor não debate isso aí com o Supremo? Para eles mandarem investigar. Outra coisa, quem na verdade garantiu a liberdade democrática em nosso país não foi a imprensa não, naquela época, ela apenas ajudou, mas quem garantiu foi o povo, que não suportava mais. O povo foi às ruas naquela época, eles foram às ruas. Teve dia que chegou a 500 mil pessoas proclamando, pedindo para o nosso glorioso exército tomar conta do poder, que eles não queriam o comunismo tomando conta de nosso país. Ô, senhor Datena, se o exército, se fosse uma ditadura, como o senhor fala, naquela época, no regime militar, fosse uma ditadura, eles estariam lá até hoje. Como estão os cubanos sofrendo ditadura, como outros países. Agora a Venezuela, que está num regime comunista. E se for um golpe, que o senhor tanto falei foi um golpe, se for um golpe dado pelo povo. Foi a pedido do povo que o exército tomou posse de tudo. Em determinado momento, senhor Datena, o senhor se fez até de vítima. Recordo bem as palavras, o senhor falou que a Riband mandasse, o diretor mandasse
outro repórter para entrevistar o presidente, porque se eu não ia mais entrevistar o presidente. Deixe de ser hipócrita, senhor Datena. Todos nós sabemos, todos nós, o Brasil inteiro sabe, que todo canal de televisão, qualquer programa que entrevista o nosso presidente, a audiência sobe e é muito. Portanto, senhor Datena, respeite mais o nosso presidente Jair Bolsonaro. Aqueles que gostaram do que viram e ouviram, por favor, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Dê um like positivo ou dê um like negativo. Afinal, nós estamos numa democracia. E não esqueçam de dar um toque no sininho. Secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Iosif Stalin foi uma figura extremamente obscura. Participou da Revolução Russa e, sob sua liderança, a União Soviética derrotou a Alemanha nazista e atingiu rapidamente o nível de superpotência, mesmo tendo tido um processo tardio de industrialização. Entretanto, no meio de todos esses avanços tecnológicos e sociais, o regime instaurado por Stalin foi marcado por massacres, expurgos e violações. Milhões morreram e desapareceram durante seus 30 anos de governo. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos. Enquanto a esquerda tá chorando, tá gemendo, lhe chamando de homofóbico ou de coisa bem pior. Graças a Deus o povo tá abrindo os olhos, o Bolsonaro tá crescendo e o PT virando pó. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos. Todo